Vai. Após a chegada no primeiro dia de maio, antes da partida, Afonso e João assistiram uma missa rezada por Frei Henrique num altar totalmente improvisado, onde eles rezaram e confessaram. Os barcos iam e vinham para trazer e levar a portugueses. Só que Afonso e João sabiam que eles iam ser deixados lá e que aqueles iam virar os seus lugares de viver agora. Sabe, Afonso, eles não vão voltar pra pegar a gente. Verdade. É melhor a gente se acostumar com aqui. É estranho pensar que a gente vai ficar aqui pra sempre, mas é melhor do que ficar naquele barco. Talvez. A tribo Tupiniquim fez um ritual, uma cerimônia, para homenagear os dois novos integrantes da tribo. Afinal, eles ficariam lá para sempre. Uma noite depois de eles terem passado a noite lá, eles receberam dois apelidos, de Cororô e Nhegatã. Só que eles não haviam se acostumado com os costumes deles. Afinal, eles eram o primeiro dia deles. E Afonso foi apelidado por conta que ele havia roncado muito. E João, porque ele falava demais. Ei, João, você percebeu que estão me chamando de Cororô? Acho que é porque eu ronco demais. Pode ser. Estão me chamando de nome bem estranho, assim. Na realidade eu não entendi direito, mas é Canhangatã, eu acho. Talvez é porque eu falo demais, né? Eles até pararam de contar os dias, afinal havia muito tempo que eles estavam lá. Muito tempo assim, né? Eles até pararam de contar porque haviam sido muito tempo. E como eles haviam se tornado elementos produtivos na sociedade da tribo, foi atribuída a deles duas mulheres, Uambé e Cunhamporang. Uambé foi cedida a João e Cunhamporang foi cedida a Afonso. E os dois realizaram a cerimônia de casamento. Depois daquele dia, Afonso e João, afinal, eram homens casados já faziam parte da sociedade. Porém, eles não caçavam, eles não faziam nada por enquanto. Então, eles meio que conquistaram o seu lugar de homem na sociedade. Porque um dia eles viram os homens cortando a árvore e perceberam que os homens cortavam as árvores e levavam, caçavam também, e levavam suas mulheres. Então, a partir daquele dia, eles pegaram um facão deles, cortaram as árvores e os homens perceberam que eles faziam alguma coisa na sociedade. Então, eles meio que agora faziam parte da sociedade. Após esse dia, Cunhamporang comunicou a Afonso de que estava grávida. Afonso demonstrou sua felicidade, porém ele imaginou que como seria educado seu filho e como que ele poderia batizá-lo. Afinal, ele não estava mais em Portugal, estava numa tribo totalmente diferente, com uma religião e cultura diferente. Tô grávida. Nessa noite, a tribo realizou uma cerimônia onde as pessoas tomavam uma bebida que era chamada de caiuim, que era uma bebida leitosa e que era tipo muito mais amarga que a cerveja e que o vinho. E após isso eles dançavam em volta da fogueira, então era uma tradição. E eles não comiam, diferentemente das outras regiões que bebiam e comiam. Por isso que eles ficavam tão embriagados. Afonso, depois de uns dias, foi conversar com João sobre o que ele tinha entendido sobre aquela cerimônia. Afinal, como ele fazia tempo que ele estava lá, ele já entendia mais ou menos a língua. João, eu não sei se a minha entendida da língua é ruim, mas eu acho que eles estavam falando sobre comer os prisioneiros de guerra que eles conquistaram para vingar os mortos. Sabe, Afonso, também não ando entendendo muito o que eles dizem, estou me adaptando. Mas,
Você poderia perguntar para sua esposa. Verdade. Então, depois daquele dia, Afonso ficou super curioso e resolveu perguntar à sua mulher o que representava a cerimônia. É verdade que vocês comem gente aqui? Sim, eles servem como alimento. Onde você vivia, onde não existiam guerras? Existiam, mas quem era vencido ficava debaixo da terra, não no nosso estômago. Que desperdício. Afonso ficou impressionado com o que a mulher havia dito, mas acabou se acostumando, afinal aquela era a cultura da tribo e tudo mais. Com o passar do tempo, Afonso se tornou um caçador muito razoável quando seu filho nasceu. E ele e sua mulher tentaram determinar o nome, mas eles estavam discutindo sobre o nome que colocariam em seu filho. Então, o que você acha de quê? Eu concordo com o nome. O que significa? Aqui na minha terra significa aqui. É porque eu já pertenço a esse lugar. Após ele determinar que o seu filho chamava Ike, o Ombé disse a João que estava grávida e que também queria que o marido fosse um caçador tão razoável quanto Afonso. Estou grávida, agora eu quero que você seja um caçador digno. Após esse dia, Pajé, que era na tribo, era um homem que falava com espíritos. Ele veio dar um comunicado à tribo de que os espíritos, através de um sonho, falou para ele que agora era a hora de que houvesse guerra. Afinal, eles faz tempo que eles já queriam determinar uma guerra contra os inimigos que haviam comido 2 de seus guerreiros e tudo mais. Mas mal o dia raiou, as mulheres e os homens estavam se despedindo, porque os homens iriam para a guerra. Mas antes disso, houve uma cerimônia, onde Afonso e João não iriam para a guerra, mas eles participaram da cerimônia. Nessa cerimônia era preciso que pintassem o corpo, afinal é uma tradição da tribo e tudo mais. Os tupiniquis, eles foram à guerra, ganharam, voltaram e trouxeram dois guerreiros do outro povo, comeram eles e determinaram e meio que fizeram com que a sua vingança fosse resolvida com eles, ou seja, estavam quites com outros povos. E é isso!